Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um SimprojaCast, hoje com a temática jurídica. Estamos aqui com nossa assessora, doutora Andriele Gutierrez, nossa advogada, componente da nossa equipe de assessoria jurídica, para conversar com a gente e explicar um pouquinho sobre um dos temas mais comentados e mais importantes do momento, que é o tema 1218 do STF. Hoje nosso programa tem justamente essa temática, tema 1218 do STF, o futuro das carreiras do magistério em jogo. Olá, doutora Andriele, é um prazer. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está ouvindo o podcast do Simproja, Mariana, é um prazer estar aqui, tá? Conversando com você e com a categoria sobre esse tema. A gente também queria destacar que, sobre esse tema, a doutora Andriele lançou um artigo no Conjur, né? Justamente ela nos deu de presente o tema do artigo dela para a gente fazer nosso programa hoje. E também, junto com o Dr. Breno Pérez, que também é nosso assessor jurídico, apresentaram essa temática no encontro que aconteceu, no Encontro Nacional do QNASP. Então, para começar, eu queria que a doutora Andriele falasse um pouquinho do artigo e de como foi esse encontro lá no QNASP, do que é o QNASP. Maravilha. Vamos lá. A compreensão nossa, a partir desse tema, é de que a gente precisa falar sobre ele, né? Você bem começou dizendo que ele está sendo muito bem comentado, mas está pouco ainda, Mariana. Está pouco para a importância e para a relevância dele para a carreira docente mesmo. Então, a iniciativa do artigo foi mais para organizar as minhas ideias, assim, né? O julgamento estava entrando em pauta e eu via pouca gente falando sobre isso. Eu disse, eu quero dar minha contribuição, organizei minhas ideias e aí enviei o artigo para esse portal jurídico e tive a graça dele ser publicado. E aí, na semana passada, mais ou menos, tivemos esse encontro desse coletivo, que é um coletivo que já, ano que vem, faz 20 anos, né, formado por advogados e advogadas que advogam praticamente exclusivamente para entidades de servidoras e servidores públicos. Então, o pessoal que entende os dramas do serviço público. E esse encontro, agora em julho, aconteceu em Florianópolis e a gente teve a graça de falar sobre esse tema, né? Isso. A gente entende bem, por isso que a gente fez questão de gravar um programa especialmente sobre esse tema, que aí a gente fica se perguntando o que danado é esse tema 1218 do STF. Sim. Porque, apesar do STF ter virado uma coisa tão comum de se falar, né, mas a gente muitas vezes nem entende o que é, para que serve, né? Para que serve o STF? E o que é um tema ser julgado no STF? Então, a gente pode começar pedindo para a doutora Andriele nos explicar o que é um tema ser julgado no STF, quando é que o STF julga algo desse tipo, e o que é especificamente esse tema que a gente está falando que está impactando na carreira do magistério. Perfeito, Mariana. Para um julgamento virar um tema, né, ele sempre nasce de um caso concreto. Então, é uma pessoa física ou uma entidade ou uma associação, enfim, que entra com uma ação judicial contra determinada pessoa jurídica, enfim. Ali uma relação de ponta, né, vivida. Eu entro com ação contra a Mariana. Nunca vou entrar, Mariana, mas se eu fizesse, seria essa relação jurídica, né, que alcançaria um tribunal de segunda instância e depois do julgamento de segunda instância, há a possibilidade de você recorrer para o STJ e para o STF. Nesse caso, né, quando um caso concreto chega ao STF, ele vai analisar se aquele caso tem repercussão geral, que seria essa relação de direito aqui discutida. Eu encontro em outros casos no Brasil todo, existe repercussão em outras esferas da administração pública, por exemplo, e aí ele reconhece essa repercussão geral e aí aquele caso concreto, que tem um número, tem um nome do recurso, vira um tema, né? Então, esse caso do tema 1218, como é que ele surge? É uma ação de uma professora do interior do estado de São Paulo, que é vinculada à rede de ensino do estado de São Paulo, e ela entrou com uma ação judicial contra o estado, ganhou na primeira instância, ganhou na segunda instância, ou seja, o TJSP concedeu o direito, o que é que ela pedia? Que o vencimento inicial da carreira
PCCV, né, do plano de carreira do pessoal da rede estadual de ensino de São Paulo, fosse o piso da categoria e que o escalonamento das faixas e classes fosse respeitado de acordo com aquele percentual do piso. O Tribunal de Justiça concedeu esse direito e aí o Estado de São Paulo recorreu, que a gente chama de recurso extraordinário. A numeração é 1326541 e quando chegou ao STF, esse recurso extraordinário entendeu-se que ele tinha repercussão geral, ele tinha alcance para outros casos do Brasil, e aí gerou-se o tema 1218. O tema específico da repercussão geral, só para o pessoal de casa entender. Sempre que um tema ele é gerado a partir desse caso concreto, ele tem uma ementa, um dizer. E isso é o mais importante, né? Essa resposta que o STF vai dar que vai ser o extrato desse tema, o julgamento desse tema. Então, nesse caso, o tema 1218, a gente tem a seguinte redação, né? É a adoção do piso nacional estipulado pela Lei Federal 11738/2008, para você de casa, é a Lei do Piso, é a Lei do Piso Nacional do Magistério, né? A adoção do piso nacional estipulado por essa lei federal como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da educação básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada. O STF vai decidir se isso é constitucional ou não, à luz de vários artigos da Constituição que o Estado de São Paulo levantou como possivelmente feridos se essa decisão do TJSP for mantida. A gente sabe que essa discussão sobre o reflexo da aplicabilidade do reajuste do piso na carreira dos docentes de todo o país vem sendo uma discussão muito longa, de muitos anos, talvez tão longa quanto a própria lei do piso, ou desde que existe a luta pela implementação de um piso do magistério, né? Como já foi dito, a lei do piso do magistério, a 11738 de 2008, que é de 2008, porém a luta pela implementação do piso é muito anterior, né? Pelo menos desde que existe a Constituição de 88. Né? E desde então que vem se discutindo nos vários entes federativos, ou seja, nos municípios, nos estados, quando se há um reajuste do piso do magistério, isso deve ter um rebatimento automático na carreira, ou seja, nas faixas e classes salariais. E isso vem também sendo um dos principais motes de luta da nossa categoria, porque a gente entende que sim, se há a existência de uma carreira, inclusive fixado por lei em cada um dos planos de cargos e carreiras existentes no país afora, a gente entende que o reajuste deve ser dado na base com repercussão na carreira. É sempre pelo que a gente sempre luta, né? Mas isso vem tendo uma discussão na seara jurídica de maneira muito recorrente. Já, inclusive, com algumas decisões monocráticas, né? Isso, Andriele, pelo próprio Supremo, mas não de maneira uniforme, como está sendo discutido agora, inclusive, como a gente diz, com repercussão geral. Ou seja, a repercussão geral é que vai impactar diretamente em todas as carreiras. Né? Perfeito. A decisão que o STF der nesse julgamento desse tema vai valer automaticamente para todos os estados e municípios que tenham ou não ação judicial discutindo isso. Então, é uma decisão extremamente relevante, de um impacto crucial, eu diria, para o futuro da carreira docente. Né? Então, bem lembrado, Mariana, em 2008, a Lei do Piso vem, ela é fruto de uma mobilização gigante da categoria dos trabalhadores em educação, trabalhadores e trabalhadoras, enfim, uma luta de muitos anos. Na Constituição de 88, no artigo 206, ali nos incisos, tem os princípios e diretrizes da educação básica, da educação pública, desculpa, e tem lá uma previsão clara de que a educação precisa se estruturar em um vencimento, um piso salarial e em uma carreira estruturada, né? Uma carreira organizada, escalonada, enfim. Depois teve uma alteração, ali mais ou menos em 2006, por uma emenda constitucional, que garantiu claramente essa organização de um plano de cargos e carreiras para o pessoal da educação. Então, é uma norma que tem status constitucional e a Lei do Piso vem para efetivar esse direito, né, ao criar ali o piso salarial. Logo em seguida, que a lei passa em 2008, teve uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi promovida por diversos estados do Brasil, principalmente do Sul e Sudeste, impugnando a
possível, né, uma ideia de que essa lei do piso seria inconstitucional, porque seria a União entrando nas minúcias financeiras dos estados e municípios, e isso é vedado pela Constituição. E aí teve esse julgamento da 4167. O julgamento foi em 2011, ainda a relatoria era do ministro Joaquim Barbosa. E ele consagrou, ou seja, sacramentou a constitucionalidade da lei do piso. E a redação da lei do piso é muito clara. Tá? No seu artigo 2º, ela diz: o piso salarial profissional do magistério será o vencimento inicial da carreira. Né? Ela não tergiversa com relação a isso, ela não cria... Ela é muito clara e muito direta. E ele garantiu, né? Ele consagrou e foi validado pela maioria dos ministros que essa redação era constitucional, isso era um direito, e que o artigo 6º da própria lei do piso determinava, né, que os entes públicos reorganizassem seus planos de cargos e carreiras para adequar essa nova norma do piso salarial do magistério. Então, a partir de 2011, todo estado e todo município necessariamente não pode pagar qualquer valor, né, ao profissional do magistério abaixo daquele mínimo ali do piso salarial previsto na 11.738. O que a gente vê ainda na prática é que muitos estados e municípios desrespeitam a repercussão na carreira. Então, o panorama atual que a gente tem é de, além de haver um desrespeito ainda do pagamento do piso salarial, dos reajustes do piso salarial, a gente vê que vários estados e municípios, eles vêm desrespeitando a repercussão disso na carreira. Eles vêm, ano a ano, fragmentando as carreiras do magistério. Muitas vezes até dando a aplicabilidade do reajuste anual, mas não tendo a repercussão disso nas carreiras. Então, pouco a pouco, as carreiras elas vão se fragmentando e as diferenças de faixas e classes e níveis, né, dependendo de como for o PCCV dessa categoria, vai deixando de existir, mesmo que isso seja implementado via lei. Então, na teoria, existe o plano de cargos e carreiras, mas na prática, quando você vai ver as diferenças dos percentuais, ele não existe. E a gente tem isso de exemplo, inclusive, aqui no nosso estado. Então, essa discussão é extremamente importante. Exato. Se você pegar só a RMR aqui, você já encontra vários municípios nessa situação. Se for para o interior do estado, já tem municípios que a gente, inclusive, acompanha, que o piso virou teto. É isso. Há 7 anos... um prefeito de uma cidade não reajusta a carreira. Então, ele vem subindo o valor do vencimento inicial ao ponto que uma professora que tem 20 anos de casa recebe a mesma coisa de uma que acabou de tomar posse. Então, é o fenômeno do achatamento salarial, né, do achatamento da carreira. É porque é um binômio muito importante. Não tem como você pensar vencimento inicial de carreira sem carreira. Né? A carreira ela precisa estar escalonada, ter suas subdivisões, ter formas de avanço, seja por tempo, seja por desempenho, seja por estudo, formação, enfim, que seja. Né? A Constituição garante, inclusive uma lei federal do ano passado, ela veio regulamentar essas diretrizes dos planos e cargos e carreiras de todo o Brasil. Ela amarra quais são as diretrizes que os PCCVs, os PCCRs precisam ter e dá efetividade a essa norma constitucional que é vaga, né? Que é vazia. Enfim, só a Constituição garante o direito, normas infraconstitucionais garantem o direito, e isso não é por acaso, é pela relevância do que a carreira significa para a qualidade da educação pública brasileira. A gente vem conseguindo manter os reajustes piso com repercussão na carreira aqui em Jaboatão por conta de muita luta. A gente tem uma categoria muito aguerrida aqui, que, quando o Simproja chama, está nas ruas, está nas assembleias, está nas vigílias, e a gente vem conseguindo ter a custo de muita luta, né? E a gente se mobiliza nacionalmente para que todos os entes, os municípios e estados também respeitem o piso e a carreira. E isso também já foi mérito de apreciação no STJ, né, Andrélia? Isso. Há um julgamento, que é o outro tema, lá chama tema repetitivo. Tema repetitivo 911 é muito parecido com a questão do STF, mas o STJ, por sua vez, ele analisa
se legislações estaduais, enfim, estão respeitando normas federais. Já não é a Constituição. A Constituição fica com o STF e as normas federais ficam com o STJ. E aí, nesse caso concreto, que gerou o tema repetitivo 911, era uma ação de um município que chegou à análise do STJ para saber se a decisão ela respeitava a lei do piso ou não, se ela estava respeitando exatamente o artigo 2º da lei do piso. E o STJ teve um seguinte entendimento. Eu vou ler exatamente qual foi o extrato da decisão e depois eu comento. Tá? A lei 11.738/2008, que é a lei do piso, em seu artigo 2º, parágrafo 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do Magistério Público da Educação Básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, vírgula, e aí está um pouco do problema, né? Mas ainda não é uma decisão ruim. Não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira. Isso é verdade. Você pegar a lei do piso do início ao fim, ela não fala de repercussão automática, né? E nem reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações. O que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. Ou seja, o julgamento do STJ, inclusive da ótica das entidades sindicais que lutam, né, para proteger os direitos dos servidores da educação, foi bom. Ele não diz que a lei do piso garante automaticamente, de fato não garante, mas coloca, se a legislação local tiver um escalonamento que leve em consideração o vencimento inicial da carreira como piso, então há de se respeitar esse escalonamento. Se eu tiver gratificações e adicionais que dizem que eles são porcentagem ou levam em consideração o vencimento base, então isso também tem que ser respeitado na prática. Então é um julgamento que, do ponto de vista da luta sindical, não era um julgamento ruim, né? E a gente estava, inclusive, vamos dizer assim, satisfeitos, né, com esse tema. E a coisa estava, em alguma medida, pacificada, mas agora, com esse reconhecimento do STF de que haveria repercussão geral, nesse caso concreto de São Paulo, a discussão do STJ fica em suspenso, né? A decisão do STJ fica em suspenso, e agora a gente vai esperar a decisão do STF. E o que a gente precisa entender é que, ao passo que a gente luta pela garantia dos nossos direitos, existe sempre um movimento, principalmente coordenado por alguns grupos de prefeitos, que está o tempo inteiro mobilizando uma gama de políticos, o Congresso e também o Judiciário, para poder retirar direitos da classe trabalhadora, né? Para evitar que os nossos reajustes sejam implementados. E ao passo também que a gente está lutando pela criação do piso, pela implementação do piso dos funcionários da educação, que ainda não existe, a gente também corre riscos de ter perdas no nosso piso do magistério, já uma conquista de tantos anos, né? Então, paralelo a isso, existem discussões que querem mudar o percentual do piso salarial dos professores, né? A forma de cálculo do piso. Obviamente que isso pode beneficiar, mas também há uma corrente imensa política que quer retirar direitos. E a gente sempre tem que estar muito atento ao que está sendo discutido, porque sempre tem grupos políticos que querem tirar direitos dos trabalhadores. E, como a gente sempre lembra, a atual composição do Congresso ela é extremamente desfavorável para os trabalhadores. Então, o que depender também de mudanças no legislativo, a gente tem que ficar muito mobilizado para cobrar dos nossos parlamentares, os parlamentares do nosso campo, os parlamentares que se elegem com a pauta dos trabalhadores, os parlamentares que a gente votou, mesmo que não seja do nosso campo, mas para que a gente fique sempre atento para o que está acontecendo, que é de pauta nossa, dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, seja do magistério, seja dos funcionários de apoio ao magistério, no legislativo e no judiciário. E continuando nesse tema 12 e 18, Andriele, o que é disso que pode vir? A gente conversou bastante do que é que pode vir de positivo nessa repercussão geral, né, de fazer, de criar uma obrigação de que o piso tenha também repercussão na carreira, os reajustes do piso tenham também repercussão na carreira, mas também pode vir uma decisão que não seja favorável à nossa categoria. Pode. E a gente tem algumas decisões individuais em outros processos. São decisões cautelares, liminares, de um ministro sozinho. Eu cito uma do ministro Barroso, tem também do ministro Gilmar Mendes, tem da ministra Carmen Lúcia.
Enfim, são adiantamentos de posicionamento que tocam exatamente nessa obrigatoriedade da repercussão, né? E as decisões não são positivas, Mariana, para ser sincera com você. São posicionamentos que utilizam a súmula vinculante 42 do STF, que é uma súmula vinculante que diz o seguinte: é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Essa súmula ela surge de uma época em que estatutos, plano de cargos e carreiras de municípios e estados previam que a correção daquele vencimento inicial seria pelo INPC ou pelo IPCA, enfim, ou então que aquele valor seria corrigido conforme o salário mínimo, e aí teve uma chuva de judicializações, e essa súmula vinculante ela nasce porque ela diz que essa vinculação a um índice de correção monetária federal seria um ferimento da autonomia administrativa do ente ali, de ver suas finanças e ver se tem saúde financeira para promover aquele ajuste. Então, o que é que os ministros têm entendido? E veja como é perigoso. É que o valor do piso, que é anualmente corrigido em janeiro por meio de uma portaria do MEC, seria esse índice de correção monetária. E o judiciário não pode, vendo um plano de cargos e carreiras de um município, cujo vencimento inicial está em descompasso com o piso, o judiciário não pode dizer que aquele vencimento inicial é o valor do piso. E essas decisões que se adiantaram, sobretudo essa do ministro Barroso, nos deixa de orelha em pé, o alerta vermelho ligado, porque é quase como se tivesse sendo dito que, ainda que o município queira vincular o vencimento inicial ao valor corrigido do piso, isso não poderia acontecer. Veja como é grave e, enfim, adianta um pouco, talvez, o posicionamento de alguns ministros. Né? Só para o pessoal entender, o tema 218 ele entrou em pauta no início de maio. Ele foi incluído para julgamento no que a gente chama de plenário virtual, que é um julgamento, não é síncrono, né? Ele é fora do plenário físico. Os ministros vão colocando seus votos e, quando encerra, há um entendimento ali do que houve de maioria. Né? É uma forma de julgamento que busca acelerar, enfim, dinamizar, mas que, na ótica, principalmente das entidades de defesa dos servidores e servidoras, é um julgamento que ele deixa a desejar do ponto de vista do debate democrático. Né? Então, é uma decisão de grande importância para as carreiras docentes do Brasil inteiro, né? E ele ter sido pautado no plenário virtual, sem possibilidade de despacho, de discussão, de sustentação oral, enfim. A gente fazia uma análise de que isso seria ruim. E aí a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que é a CNTE, do qual aqui o Simproja é filiado, né? Fez essa incidência no Supremo Tribunal Federal e conseguiu despachar com o ministro Zanin, que é o relator do tema 1218, argumentando uma série de coisas, né? Dentre elas, inclusive, que há uma negociação em andamento junto com o MEC para se pensar um sistema de financiamento que assegure necessariamente a carreira, né? Uma carreira estruturada. E foi praticamente sob esse argumento que o processo foi retirado de pauta. Então, com essa retirada, não se tem ainda uma nova data de julgamento, mas abre-se uma janela de oportunidade para que as entidades sindicais, os organismos de defesa das carreiras, da educação, enfim, que sejam, se organizem para fazer pressão, né, política, pressão jurídica, para que esse tema tenha um desfecho. Se pelo menos for na linha do STJ, Mariana, a gente considera como uma vitória. Mas o contexto geral, inclusive de assédio junto ao Supremo, dessas associações de prefeitos, de municípios, enfim, para que o julgamento seja de quase proibir a repercussão e deixar a cargo dos municípios, de todo ano, eles reverem seus planos de cargos e carreiras, revendo os percentuais, revendo os escalonamentos, enfim. Isso é, na prática, como a gente já vem vendo, matar a carreira. E uma coisa que é preciso destacar é que a União ela fixa um percentual de reajuste, mas, em contrapartida, há o repasse do Fundeb para custear as carreiras. Então, esse é um ponto importante de se destacar. Não é à toa que
a fixação de pisos salariais e de reajustes dos pisos, como carreiras da saúde e da educação, existem a nível federal, porque há um repasse de maneira substancial para todos os entes federativos para custear essas carreiras. E na educação isso já acontece de maneira muito organizada e sistemática. Existia com o antigo Fundef, existe agora passou a existir com o Fundeb, agora com o novo Fundeb. E é justamente por isso que esses valores eles são reajustados ano a ano, porque há também um reajuste desses repasses. E o reajuste do piso ele é proporcional ao reajuste, inclusive com complementações, caso o município comprove que não tem recurso suficiente para custear a carreira de seus profissionais. A grande questão é que, muitas vezes, o município ele não comprova que não pode, não tem suporte para pagar as suas carreiras, mas também não quer pagar. Então, assim, a gente fica com esse grande impasse. É problemático você dizer que a União não pode fixar o percentual, né, de maneira federal, quando é ela que supre o recurso, né? E está tudo definido por lei, todos os critérios, com VAR, VAT, VAF, todas as siglas, enfim, com uma legislação extremamente robusta, com demais, né? Conselhos de acompanhamento e controle social para poder acompanhar, fiscalizar a utilização dessas verbas. Lembrando que o Fundeb não é apenas para pagar salário, mas ele deve ser pelo menos 70% para pagar salário, podendo ser até 100% para pagar salário. Né? Porque a gente diz, 70% do Fundeb para salário, mas pode ser 100%. Isso é o mínimo, né? É o mínimo, é 70%. Então, há uma vinculação e há uma determinação do percentual de ajuste, mas há um repasse de verba. Não é simplesmente a União dizendo quanto é que você deve ajustar e não tendo nenhuma contrapartida. Né? Aí cabe ao município provar que ele é hipossuficiente e não consegue, vai haver uma complementação da União. Mas aí, como estava dizendo, existem as forças políticas que gerem sobre isso. Né? E aí, num tema tão importante desse, eu estava até buscando aqui os dados de quantas pessoas isso vai impactar, quantas carreiras a gente está falando de maneira individual. A gente fala o futuro das carreiras do magistério, a gente está falando de quase 2 milhões de pessoas. No censo de 2023, foi contabilizado que existiam 1,8 milhões de docentes no país, na rede pública do país, só na rede pública, viu? A gente não conta a rede particular, que há uma fixação de percentual à parte, decidido pela categoria, junto com o sindicato das entidades particulares. E com destaque que 78,8%, quase 80%, são mulheres. Então, a gente observa nisso que a gente está falando de quase 80% da renda de mulheres, que muitas vezes são as responsáveis pelas finanças de casa. São, né, familiar. Exatamente, são as responsáveis pela educação de seus filhos, tem carreiras que a gente, na educação, naturaliza a carreira dupla, né? De você ter 2 vínculos. Né? E desses, você está falando de 1,8 milhões de docentes, mas aí quantos desses têm 2 vínculos? Né? Quantos desses, além de ter 2 vínculos, ainda tem o terceiro expediente? E não, ainda tem o terceiro expediente em casa, ainda tem o cuidado dos filhos, o cuidado dos outros familiares, enfim. É um impacto muito grande na vida das pessoas e da sociedade como um todo. É muita gente. E quando você fala em uma carreira docente, você está falando também da qualidade da educação. Sim. Porque se você vai mexer com a carreira do profissional, você também vai mexer com a qualidade do ensino. Isso, uma carreira bem estruturada e que realmente respeita esses princípios de valorização profissional, de entender que aquele servidor que tem mais tempo de casa tem que estar no outro patamar de carreira, enfim. Uma carreira bem estruturada retém bons profissionais. É isso. Né? Então, que projeto de educação se está construindo quando você deixa a carreira em risco, realmente, assim? Os bons profissionais sequer vão fazer concurso para as carreiras públicas, vão embora, vão ter uma evasão, realmente, do serviço público, e, no fim, você está prejudicando a própria educação pública. Né? E quem está na educação pública são os filhos da classe trabalhadora. Né? Não são, o público-alvo não é outro. Então, enfim, é uma engrenagem gigante.
E essa decisão do STF, no longo prazo, vai afetar, sem dúvidas, essa educação, essa qualidade geral da educação pública. Exatamente. Quando a gente defende a carreira, a gente está defendendo a permanência nesses vínculos, né? Você valorizar o profissional, permanecer ali naquele vínculo durante mais tempo, ele se capacitar, ele ser um melhor profissional, um profissional mais capacitado, ele fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e permanecer ali naquela rede. A gente tem assistido uma coisa muito complicada ultimamente aqui na região metropolitana. Vários municípios fizeram concurso, né? E a gente tem assistido a migração cotidiana de servidores de um município para o outro, de professores de uma rede para outra. Tanto por questões salariais de municípios ou o Estado oferecer uma carreira melhor do que a outra, quanto de questões estruturais. E aí você vai tendo uma rotatividade de profissionais muito grande. E isso, como você disse, para os filhos da classe trabalhadora, tem um impacto gigantesco, porque você não consegue construir um projeto de educação naquela rede. A cidade não vai conseguir construir um projeto de educação de qualidade se ela não consegue manter os profissionais ali. Porque a educação não se constrói de um ano para o outro. Contanto que a gente tem planos decenais de educação. Política pública permanente de Estado. Exatamente. Então, dada a importância, quando a gente discute carreira, a gente está discutindo salário, apenas salário. A gente está discutindo projeto de educação. Né? E aí, o que é que a gente está fazendo? O que é que a gente pode fazer? Sabendo que está esse tema sendo discutido no STF, já está lá. E agora, a gente enquanto categoria, a gente enquanto sociedade, e aí eu coloco como uma coisa que não fica apenas na esfera da categoria. A gente não pode deixar que essa seja uma luta apenas da categoria dos professores e professoras. Essa precisa ser uma luta da sociedade, né? Como eu disse, a gente trabalha na educação, mas a educação é uma das coisas mais importantes da sociedade, né? E a gente trabalha para os filhos da classe trabalhadora. Perfeito. Acho que as formações, Mariana, levar informação para a base, né? A gente até comenta assim, a gente vai falar de uma ação nova, de uma tese nova, de conseguir dinheiro, né? Uma verba que foi cortada do salário, e a gente anuncia a ação, muita gente vem atrás, quer saber, participa das plenárias, das reuniões e tal. Quando é um tema assim que parece mais teórico, às vezes a categoria não comparece, né? A gente vê isso muito, muito por aí. Então, eu acho que o principal a estratégia de luta inicial, e o que o Simproja vem cumprindo aqui com esse espaço, é levar informação para a base, né? Então, a base vai assistir esse programa, vai saber da relevância desse tema e vai ficar antenada, porque quando a CUT, a CNTE, e o próprio Simproja convocar a categoria para se mobilizar, para fazer ato, para ir para a rua, para pressionar, para ir para Brasília, enfim, que seja, a categoria vai saber do que se trata. Então, isso é a principal medida, assim. E o fato de o julgamento ter sido adiado, né, ter saído de pauta, como eu disse, é uma janela de oportunidade para tentar levar esse debate para o plenário físico, né, que é os ministros estão sentadinhos lá nas cadeiras, e aí, em regra, tem muita participação da sociedade civil, porque o que é que a gente tem no caso concreto? É uma professora do interior do estado de São Paulo, acompanhada por uma assessoria de advogados, contra o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Então, assim, até para fins de paridade de armas, naquele processo, não se tem. Então, levar esse debate para o plenário físico, garantir, por exemplo, a entrada com o amicus curiae, né, que a gente chama, que é um nome em latim, mas que significa amigo da corte. São, em regra, entidades, pessoas jurídicas que têm uma expertise naquele tema, que debatem aquele tema com qualidade, com segurança, enfim, que o STF permite que eles entrem no processo para participarem ali, para contribuírem para a compreensão daquele problema que tem, como já dito no início, repercussão geral para toda a sociedade, e aí sim haver um julgamento minimamente mais equilibrado, né? Então, a CNTE pediu a entrada, foi negado, né? Foi indeferida a entrada. A POESP, que é o sindicato do Estado de São Paulo, né? O sindicato dos professores da rede de ensino oficial de São Paulo, também pediu a entrada, até porque tem uma outra ação da POESP que está com o julgamento suspenso, esperando esse outro
esse julgamento do tema 1218. A PESP pediu entrada, também foi indeferido. Enfim, o que a gente vê é hoje um cenário de desequilíbrio. Então, lutar por isso, né, para o julgamento ir para o plenário físico e lutar para que as entidades, sobretudo a CNTE nesse caso, possa entrar no processo com amicus curiae e dar sua contribuição, enfim. É isso, que o ponto de vista dos servidores e servidoras da educação seja levado em consideração nesse processo. E, obviamente, né, existe esse campo que é o jurídico, existe o campo político, né, que é o périplo natural que nós precisamos fazer juntos dos nossos deputados federais e senadores para que as portas sejam abertas no STF para receber, né, entidades como a CNTE, enfim, para equilibrar um pouco esse julgamento. É isso. A gente queria também destacar a importância que a CNTE vem tendo nesse processo todo, de chamar a luta, né, e de atuar justamente nessas 3 frentes que a Andriele estava dizendo, né, principais, que é a mobilização da categoria e da sociedade. A gente já fez atos pelo Brasil inteiro com essa temática, já fez atos na frente do STF, participou da Marcha dos Trabalhadores e Trabalhadoras lá em Brasília, além do engajamento nas mídias sociais, e a CNTE tem tido o papel de conseguir organizar toda essa mobilização de maneira muito eficaz e muito contundente. E queria aproveitar para mandar um abraço e uma saudação para o nosso companheiro, presidente da CNTE, Leno Araújo. E queria também destacar a atuação que a CNTE vem desempenhando no próprio campo de atuação jurídica, né, que, como a Andriele disse, fez o pedido para entrar oficialmente para acompanhar o processo como amicus curiae, que foi indeferido pelo STF, mas, mesmo assim, vem estudando profundamente, através da própria assessoria da CNTE e também através do coletivo jurídico, né? Então, todas as assessorias do país, de todos os sindicatos da educação do país, mobilizadas para estudar o tema, para discutir, para se reunir, ver de que forma pode se atuar, já que o processo ficou apenas realmente com uma professora contra o Estado de São Paulo. Então, até para ter acesso, né, o que a gente discutiu, inclusive, na reunião, é que até para ter acesso lá ao plenário de julgamento do STF, só a professora, em questão de julgamento, é que poderia ter acesso, né? Ninguém mais, só ela e os advogados dela. Para fins de fala, só ela. Exatamente. Então, e, além disso, no campo político, porque é preciso fazer aquela relação de contato, porque já que não, mais uma vez, não se pode participar oficialmente do processo, para poder ter um diálogo com os ministros, né, para explicar a importância do tema, para fazer o diálogo mesmo institucional, mas isso, já que não se consegue participar do processo oficialmente, precisa se acessar os meios jurídicos, é assim que funciona, né? A gente tem 3 esferas de poder, essas esferas dialogam. Então, está sendo chamado os parlamentares do nosso campo, principalmente parlamentares de lá de São Paulo, né, que estão mais atuantes junto à POSP, para poder conversar e abrir caminhos mesmo para diálogo com os ministros e explicar a importância dessa temática e de como isso vai impactar na educação do país. Isso, assim, o STF ele precisa, no mínimo, reafirmar sua própria jurisprudência, né? Ele garantiu que a lei do piso, que o piso salarial é o vencimento inicial da carreira. Se houve essa garantia, não tem como eu pensar uma carreira desestruturada, ou amorfa, ou sem lógica, né? Se eu digo que o artigo 2º da lei do piso é constitucional e o piso salarial é o vencimento inicial de uma carreira, eu estou pressupondo uma carreira organizada. Então, é quase uma questão lógica, não tem como você pensar as coisas dissociadas, né? Se vier qualquer decisão desfazendo essa constitucionalidade do piso salarial como vencimento inicial, esse é o pior dos mundos, Mariana, tá? Mas eu confesso que acho que não vai vir algo tão drástico, né? Muito recentemente, ainda no começo desse ano, se eu não estou enganada, no julgamento da ADI 4848, o Supremo revalidou, né, a constitucionalidade do índice de atualização do piso, né? Então,
desde que o governo Lula assumiu, e depois da lei do novo Fundeb, havia uma discussão dos municípios se a forma de correção do percentual, né, do piso seria constitucional ou não, porque a lei do novo Fundeb teria extinto um artigo que não teria mais validade, enfim, uma discussão jurídica longa, e isso chegou ao STF, e enquanto o STF não disse que o percentual do piso, da correção do piso, era constitucional, ou seja, estava valendo, podia ser mantido, os municípios, inclusive, ficaram sem promoverem as correções, né, sem reconhecer que o percentual era válido. E aí, muito recentemente, o STF validou isso. Ao validar isso, valida o piso também, né, como vencimento inicial da carreira. Então, a gente não acha que vem uma destruição completa da própria jurisprudência do STF nesse ponto, mas sobre como o STF vai entender que essa repercussão possa acontecer ou não, respeitada a autonomia federativa, a autonomia do ente, né, e as finanças do ente. Como você bem colocou, em muitos casos, os municípios dizem que não têm condição de pagar a repercussão na carreira, mas sem comprovação mínima dessa afirmação. Então, no mínimo, caso haja uma insuficiência realmente financeira de repercutir aquele piso na carreira, e a gente sabe que algumas carreiras, eu vou fazer até 2 passos atrás aqui, tá? Muitas carreiras foram estruturadas quando não existia piso. Então, os percentuais, o vencimento inicial era tão baixo, tão mínimo, que se você fizesse um escalonamento aí de quase 100%, 200%, 300%, você tinha um salário médio ok, né? Com o piso e ninguém podendo pagar abaixo dele, as carreiras elas foram ficando realmente um pouco desconectadas da realidade, assim. Mas esse não é um argumento para você não respeitar uma lei que é válida, né? Os planos de cargos e carreiras estão existindo, estão válidos, estão com os percentuais. Se eu não tenho condição de implementar aquela carreira, eu preciso chamar o sindicato da categoria, preciso chamar a categoria e dizer, vamos repensar essa carreira aqui para ela ser saudável para todo mundo, ser saudável viável, para o município, porque eu não estou conseguindo pagar desse jeito. Beleza? Para trás você negocia, o para trás judicializa, o para trás estava válido, mas daqui para frente vamos pensar uma carreira possível. Então, isso é o mais correto, e não destruir a carreira, né? E não ir subindo o piso até o ponto de eu ter só uma faixa. Isso, e com transparência, porque a grande dificuldade que a gente vê, municípios afora principalmente, né, porque os estados com os tribunais de contas estaduais, eles costumam ser mais bem monitorados. Sim. Mas principalmente nos municípios, o que a gente vê é uma total falta de transparência. Você abre os portais de transparência e você não encontra nenhuma informação. Então, sob a alegação de que não tem condições de pagar, comprovação nenhuma, simplesmente dizem que não se paga, e aí joga a culpa no percentual, e fica sempre esse movimento de um grupo de prefeitos que deu percentual, vai lá e questiona, e todo ano a gente assiste a esse movimento, né? Uma série de ações judiciais, inclusive, são impetradas. Algumas decisões monocráticas, como que a gente disse, são utilizadas de maneira desconectada com o caso fático, né, para poder fazer interpretações do jeito que eles querem. E aí fica sempre aquele impasse. E agora, com esse tema, a coisa tende-se a uniformizar e a deixar tudo nivelado, né? A gente continua acompanhando. Tem previsão, Andriele, de quando esse tema entre em julgamento? Sem previsão. O STF, ao retirar de pauta, não indicou uma nova data. Então, isso está realmente adormecido temporariamente, mas não acho que deva demorar, Mariana, porque a pressão das entidades de representação dos municípios está grande e não acredito que deva demorar. Outro ponto que eu também acho que contribui para não demora é que esse tema dos 18 entrou num relatório feito pelo CNJ de grandes temas com impacto nas contas públicas. São vários temas, mas eles deram destaque a 5. E o tema dos 18 entrou nesse rol de grandes temas com impacto nas contas públicas. Então, eu acho que o STF vai tentar resolver isso com alguma celeridade. Mas explica para quem está acompanhando a gente, Andriele, o que é o CNJ, né? Porque sim. é importante. O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, ele é uma entidade que tem uma vinculação com o Poder Judiciário, é como se ele regulasse as normas administrativas aplicáveis ao Judiciário, a todas as instâncias do Judiciário. E ele é presidido, né, acho que atualmente ainda é o Barroso, o ministro Barroso, vou confirmar essa informação, e em breve deve entrar o ministro Fachin na presidência. E esse estudo ele foi
encomendado pelo CNJ, a partir de dados das justiças estaduais e federais, para colocar em foco, complicado, né? Mas para colocar em foco o quanto as decisões judiciais podem impactar nos orçamentos públicos, quando elas garantem direitos que não foram reconhecidos lá na ponta. É quase como se o problema não fosse o desrespeito ao direito na ponta, mas o ativismo judicial nessa resolução, sabe? É um relatório que chegou ao conhecimento dos advogados do campo sindical com muita preocupação, tá? Porque é isso, ele tira o foco do problema. O problema é a judicialização e o impacto de decisões procedentes no volume ali financeiro, na disputa do orçamento público. Parece que o problema não é o descumprimento das normas e os indeferimentos e as negativas, enfim. E nesse contexto desse relatório é que está esse tema 218. Então, nos preocupa. Existe uma atmosfera, né, inclusive principalmente depois da reforma trabalhista, de que existe uma tentativa cada vez maior de dificultar o acesso do trabalhador aos seus direitos. Sim. Então, parece que com esse relatório, além da dificuldade do trabalhador e da trabalhadora ter acesso aos seus direitos na hora que deveria ter, ainda existe um entendimento de que depois que ele acessa a via judicial, ainda está prejudicando o erário. É uma ideia consequencialista, né, das decisões judiciais. Então, eu não posso apenas garantir um direito que está sendo negado, eu tenho que entender a consequência dessa decisão para o orçamento, por exemplo. E aí surgem princípios os mais variados, que é o princípio da proteção à economia pública, princípio da economicidade, enfim, princípio que lá seja. Que, enfim, essa discussão ela é preciso ser feita. Ninguém aqui quer ser irresponsável, né? Mas não sei se o caminho é ignorar o que gera a judicialização, né? Então, o que é que está gerando uma judicialização demasiada, entre aspas, aqui? Porque eu quero visitar o judiciário? Eu quero ter uma audiência com o juiz? Não é. Em regra, são descumprimentos de direitos. O caminho deveria ser justamente tentar evitar esses descumprimentos de direitos. E, às vezes, a própria lei gera... É curioso, mas a gente tem muita judicialização hoje em dia, porque uma nova lei vem e destrói um direito, e muitas vezes não, por exemplo, não assegura situações concretizadas, ato jurídico perfeito, aqueles termos todos da introdução ao direito. E a gente precisa judicializar, porque é uma lei nova, ou seja, o próprio parlamento trouxe uma norma nova que destrói direitos e não preserva algumas situações jurídicas. Então, é isso. Ou pela falta de regulamentação também, muitas né? A gente tem muita carência, inclusive muitas leis que previram uma regulamentação infralegal e essa regulamentação não foi criada, né? A gente lida com isso todos os dias, né? A gente tem o próprio direito de greve, que é outro programa que você vai ficar devendo a gente, que é uma coisa que está em plena discussão agora, porque a gente está numa militância forte para institucionalizar melhor o direito de greve, que é uma garantia, mas a gente não tem uma regulamentação, e aí fica nesse impasse, mas isso eu vou deixar para um outro assunto, uma outra conversa, que a Andréia já está convocada a vir falar com a gente sobre isso. Mas é só um dos exemplos, que tem uma série de ação judicial aí sobre isso e que poderia se evitar muitas delas. Com certeza. A gente continua aqui na expectativa de quando é que será julgado. Lembrando que os julgamentos do STF podem ser acompanhados ao vivo, hoje em dia, pela internet, pela televisão, nos sites e nos canais aí abertos. Então, no dia que for ter essa audiência, a gente vai comunicar a todo mundo para que todo mundo acompanhe, faça pressão nos ministros. O STF, apesar de ser um órgão do judiciário, funciona também na base da pressão social. Os ministros, eles não estão alheios, até porque uma das premissas constitucionais do Supremo Tribunal Federal é entender o que existe hoje na sociedade e adequar o entendimento da norma à
à realidade, né? Porque muitas vezes a norma não se conecta mais com a realidade. Sim. E para o controle de constitucionalidade, o STF precisa entender as demandas sociais. Então, a gente precisa demonstrar para o STF qual é a demanda social, né? E ninguém melhor do que a própria categoria para demonstrar isso. Então, continuemos fazendo a pressão social, política, né? Que é o que nos cabe. A nossa assessoria vai continuar fazendo o trabalho jurídico, que é o que cabe a elas, e a gente tem a felicidade de ter uma assessoria que não faz só a demanda jurídica, entende muito da demanda jurídica, entende muito da demanda política também, e também faz muito bem a demanda social, porque a gente não entende que a demanda jurídica está desconectada com a demanda social. Para a gente está tudo muito ligado. E a nossa assessoria tem um trabalho com sindicatos do serviço público e sempre muito preocupado de como isso impacta na sociedade, principalmente nos sindicatos da educação. E sigamos acompanhando. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Contamos com a participação, a colaboração, a mobilização de toda a categoria, de toda a sociedade. Então, converse com os familiares, converse com os vizinhos, com quem quer que seja, divulguem. Esse é um dos temas mais importantes que a gente está vivenciando nos últimos tempos. Mariana, eu diria que depois do julgamento de 2011, que o STF garantiu a constitucionalidade da lei do piso, eu acho que esse é o maior desafio da carreira docente, da carreira dos profissionais do magistério, da educação do modo geral, que a gente enfrenta, né? Então, de 2011 para cá, a gente tem aí 14 anos, né? 14 anos depois, temos uma grande cruzada, uma grande encruzilhada aí para, enfim, compreender e colocar todas as forças possíveis para vencer. Não é um julgamento fácil, acho que toda a conversa da gente aqui deixa claras as implicações, né? A complexidade do tema, mas é isso, a gente precisa se organizar. E é uma honra para a assessoria jurídica poder contribuir para a categoria aqui dos trabalhadores em educação do Simproja, de Jaboatão, nesse debate, e continuamos à disposição. Isso, voltaremos ainda a falar sobre esse tema, porque ainda é muito pouco falado para o tamanho da importância que ele tem. Às vezes a gente se preocupa muito com Fundef, Fundeb, porque vai gerar algum retorno financeiro imediato, mas esse tema, sim, ele vai impactar, ele pode impactar de maneira muito substancial, a curto, médio, longo prazo, todas as nossas carreiras. E, Mariana, né? impacta até quem está aposentado já. Veja, quem se aposentou aqui na rede com paridade e integralidade, né? Sempre que o ativo recebe aquele aumento na carreira, o aposentado, a aposentada também recebe. Se não houver mais obrigatoriedade de rever carreira, o aposentado também vai ficar congelado. Então, não é porque você já saiu da rede, já se aposentou, que você não pode ser impactado por esse julgamento. É uma questão realmente estruturante da ideia da carreira docente para os ativos e para os aposentados. É isso aí. Fiquem todos e todas de olho no tema 1218 do STF, acompanhando como isso pode repercutir na nossa carreira. Um forte abraço para todo mundo e sigamos firmes na luta. Simproja, firme na luta.